Bom dia a todos. Essa nossa roda de conversa de mulheres que impactam já está se tornando aí, já está entrando no calendário como um momento muito importante do mês, em que a gente traz empreendedoras aceleradas, tanto pelo programa Natureza Empreendedora, da Fundação Grupo Boticário, em parceria com o Sebrae, quanto da Asplande, da Rede de Mulheres da Asplande, nos mais diversos programas que eles oferecem, para falar sobre o papel das instituições dinamizadoras dos negócios de impacto aqui no estado do Rio de Janeiro. E quais são os aprendizados colhidos, as demandas identificadas? É uma oportunidade muito bacana da gente saber quais são as dificuldades do dia a dia que elas enfrentam, mas também quais são as soluções que elas vão encontrando ao longo do caminho. Para a gente abrir esse encontro, a gente sempre convida, né, o André Dias, da Fundação Grupo Boticário, o Paulo das Plant, para falar um pouquinho sobre as instituições dinamizadoras que vão ser abordadas na sequência, até para vocês conhecerem, para quem ainda não conhece, e saberem como é que está a agenda aí, né, de eventos, ações e programas que eles estão liderando. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Geisa. Bom dia a todo mundo que está acompanhando essa roda de conversa maravilhosa. Eu me chamo André Dias, trabalho na Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. É um prazer estar aqui com vocês, agradecendo já ao Rio de Impacto, às Plant, aos parceiros que viabilizam esse encontro e tantas trocas sensacionais que a gente já viu aqui e vai ver mais uma vez hoje. É uma honra estar aqui fazendo parte dessa iniciativa com vocês. Obrigado pela parceria de sempre. E começo contando um pouquinho, de forma muito rápida, aqui a nossa história. A gente idealizou este movimento que é o Viva a Água Baía de Guanabara em 2019. E de lá para cá a gente vem trabalhando com a temática do empreendedorismo de impacto, com a segurança hídrica, com mudanças climáticas e entendendo, né, a nossa contribuição para esse que é um dos nossos territórios prioritários enquanto Fundação Grupo Boticário. Então, a Baía de Guanabara foi escolhida como uma das nossas áreas prioritárias de atuação para atuar justamente nessas temáticas. Então, dentro do movimento Viva Água, a gente tem, né, um eixo específico para falar de empreendedorismo de impacto, de cadeias produtivas sustentáveis, de inovação. Então, a gente traz com o movimento, né, esse apoio à roda de conversa Mulheres que Impactam, e a gente é muito feliz em conectar aqui, né, a Maria Clara, que é uma participante do programa Natureza Empreendedora, que é uma das iniciativas desse eixo de empreendedorismo, negócios de impacto e cadeias produtivas sustentáveis que eu comentei. Então, o Movimento Viva Água é uma plataforma multi-stakeholders, né, um espaço aberto, coletivo e colaborativo para a gente buscar soluções integradas para esses desafios do território, né, tão complexo, dinâmico, que é a nossa Baía de Guanabara. Então, eu entendo que esse momento de trocas, aprendizados e interações aqui nessa nossa roda é essencial para a gente compartilhar essas experiências e encontrar esses caminhos. A gente é muito feliz e muito grato de estar aqui. Sobre os nossos próximos eventos que a Geisa comentou, a gente tem agora, no finalzinho de outubro, né, segunda-feira, dia 31, a gente provavelmente já vai estar com toda a nossa papelada oficialmente formalizada para o Fundo Filantrópico Viva Água Guanabara, que é um fundo justamente para apoiar esses negócios que passam pelo programa Natureza Empreendedora e outros negócios que tenham alguma solução, né, obviamente, para as temáticas do movimento e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, dou essa notícia aqui. A gente encerra no dia 1º de dezembro esse ciclo de aceleração que a Maria está participando, que a gente teve a oportunidade de conhecer várias empreendedoras também aqui nessa roda. Então, dou esses dois recadinhos só, fiquem de olho acompanhando as nossas novidades. O Movimento Viva Água ainda nesse mês vai ter um fundo filantrópico operando com saídas de doação, empréstimo. A gente vai ter várias opções super interessantes para negócios e empreendedores de impacto desse território. Geisa, é isso. Passo
devolvo para você, passo para você novamente, para você conduzir a nossa roda, desejando um excelente bate-papo, uma excelente conversa aqui nossa no dia de hoje. Maravilha, André. O Paulo das Plantes está tentando entrar, mas está com uma dificuldade, então deixa eu ver se a gente consegue ouvi-lo agora. Paulo, esse ponto do Zoom, né, do online, tem essa complicação, nem sempre a gente está no melhor lugar, e por isso o 5G é tão importante, a gente vem debatendo aqui no fórum essa temática do 5G. Vamos ver se a gente consegue conectar aqui com o Paulo. Paulo, se você puder abrir aí sua câmera, seu microfone, contar para a gente um pouquinho das ações da Expand, o que está na agenda e no radar aí para os próximos meses, já findando esse ano de 2022. Paulo, você está ouvindo a gente? Não, então eu vou fazer o trabalho de seguir aqui com as nossas empreendedoras. Hoje a gente já está com a Maria Clara, que é bióloga, ela está atuando, né? Tá sendo, a empresa dela, que é a Energia da Terra, está sendo acelerada pelo programa Natureza Empreendedora e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa conexão que ela faz, né? Das pessoas com a natureza e da natureza no prato, no dia a dia de quem mora na cidade, que está mais desconectado dessa energia e dessa questão da saúde. E a Monique Ximenes, que é da Comafit, que é especializada em comidas saudáveis e funcionais, vai contar um pouquinho para a gente também como é que foi o processo de participação aí no Maquin Rio, como é que foi todo esse engajamento e a possibilidade, a partir de uma atuação em rede, conseguir acessar espaços, enfim, e estar aí numa plataforma que elas puderam ser vistas pelo mundo. Então, para começar, nessa roda de conversa, a gente sempre faz uma primeira rodada que é de apresentação. Eu falei já bastante aqui delas, mas elas, nada melhor que elas mesmas, falando sobre a inspiração, o que trouxe elas para esse negócio de impacto socioambiental que elas atuam hoje e como é que foi esse processo, né? Onde a empresa está localizada, território. Vou abrir aqui com a Monique Ximenes para ela falar um pouquinho do Comafit. Conta para a gente, Monique, como é que foi esse processo de criação da marca do negócio que você hoje atua? Quer ligar o microfone. Tá desligado, a gente não está te ouvindo. E agora? Tá vendo? Bom dia para todos. Então, a Comafit, ela surgiu meio que de uma necessidade, de dois lados, na necessidade financeira e a necessidade de saúde que eu preciso, né? Eu estava trabalhando com salgadinhos, né, congelados para festa, ficava numa praça vendendo salgadinhos e também cuidando de um senhor com Alzheimer. Então, estava trabalhando em duas coisas. Aí, eu vendo assim o Facebook, eu vi um anúncio de um curso de comida fit e funcional. Então, eu entrei nesse curso, consegui entrar, entrei nesse curso, eu fiz porque mais por mim, e também eu imaginei a seguinte coisa: bom, tem muita gente como eu também que não pode se alimentar de tudo, e seria uma boa vender. Como eu já vendia os engordantes, eu passei a vender os saudáveis. E aí foi assim que iniciou. Algumas pessoas disseram: você vai vender comida saudável, de dieta, ninguém vai comprar isso não, hein? Mas, graças a Deus, está indo, está dando certo, né? E a gente eu sou de Duque de Caxias, então a empresa é aqui, eu não tenho um local físico para vender as marmitas, eu faço, né, pela internet ou boca a boca mais, que funciona mais com os amigos, assim, vamos incentivando e trazendo novas pessoas.
Quando que você começou o negócio da comida funcional, da comida mais saudável, voltada para isso? Como é que foi essa transformação também em casa? Que eu imagino que tenha rolado uma certa resistência, né? Então, eu comecei no meio de 2019. Eu iniciei o curso em 2019. Aí comecei a fazendo, né, mudanças. Aqui, a única reclamação é do marido, que ele não gosta de comida saudável. Mas a filha que morava comigo, que não mora mais, ela é fitness, é crossfiteira, então ela gosta, né? E eu, por causa da saúde. Então a gente está assim, meio balanceado, só eu faço comida diferente para ele. Mas no dia a dia vai entrando nesse que é um nicho hoje, né? É um espaço em que tem muito crescimento das pessoas olhando mais para a saúde, para uma alimentação mais balanceada. Muito bacana, Monique. A gente vai ter oportunidade aqui de falar mais sobre o negócio das comidas fitness. Eu vou chamar para a nossa roda Maria Clara para falar um pouquinho sobre o negócio dela, o Energia da Terra. Como é que foi esse processo, né? Você falou, estava contando aqui nos bastidores que você chegou, já tinha alguma coisa acontecendo. Conta aí pra gente, Maria Clara. Sim, bom dia a todos. A Energia da Terra, quando eu entrei acreditando no propósito que ela tinha. Eu era sempre fui amiga dos fundadores, estava chegando de uma jornada onde eu fiquei um tempo fora, assim, me reconectando mesmo. Eu sempre tive isso comigo de buscar a natureza para me reconectar, sabe? A natureza sempre me fez muito bem e eu acredito que ela faça bem para todo mundo. E eu acreditei muito assim no propósito deles e em toda a ideologia que eles tinham quando eles entregavam orgânico, faziam essa ponte entre a região serrana e o Rio de Janeiro. Só que aí começou a ficar muito difícil esse negócio, a logística era muito complicada. E quando eu comecei a atuar ajudando eles, assim, a remar junto com eles, eu estava atuando mais nas redes sociais, tentando divulgar, aprendendo muito com a mão na massa também, aprendendo sobre agroecologia, sobre meliponicultura, que é uma coisa incrível, com as abelhas sem ferrão, sabe? Toda essa parte da polinização das plantas, do que elas promovem para o planeta, me encantou muito. E aí eu continuei, né? Eu fui até virar uma das almirantes lá do barco também, junto com eles. Nesse tempo, o negócio migrou muito, assim, de modelo de negócio. A gente foi testando várias coisas. A Monique sabe que empreendedora também, o quanto a gente tem que estudar vários assuntos, saber de várias coisas para empreender, não só do nosso assunto específico, como administrar uma empresa, como fazer mídia social, como fazer o financeiro. E nesse tempo você vai errando e isso vai virando um aprendizado, né? Isso vai fazendo você se aproximar mais do seu objetivo. E é isso, com o Grupo Boticário eu tenho uma segurança maior, né? Que são pessoas qualificadas falando com a gente, pessoas que entendem de cada assunto e que conduzem a gente de uma maneira muito profissional, assim, deixa o nosso negócio mais profissional. Eu sou bióloga, sou professora também de biologia, eu gosto muito dessa coisa educacional, de passar o conceito da biologia, eu acho que é importantíssimo, todo mundo tem que ter isso dentro de si para aprender a respeitar o planeta mesmo. E o negócio empreendedor com a natureza eu faço já há muito tempo, assim, quando eu estava na escola, na faculdade de biologia, eu já tinha um blog que eu fazia brincos sustentáveis com retalhos de tecido, né? E com essa ideologia, assim, de reusar, de reaproveitar, de reciclar, com toda uma pegada ambiental já. Então, assim, eu acho que a união das duas coisas é um futuro mesmo da nação. Agora, falando hoje sobre a energia da Terra, nessa passagem, né, de vários modelos, o que hoje vocês fazem e entregam para o consumidor? Ok, a gente tem uma marca que está migrando para uma marca guarda-chuva, assim. A gente entrega 2 tipos de serviço. Um serviço é voltado para jardim agroecológico em consórcio com as abelhas sem ferrão. A gente entrega um lindo jardim, uma pegada paisagística, ecológica,
com as abelhas sem ferrão. E a gente tem em MVP também um produto de promover a polinização de culturas agroecológicas e orgânicas, que as abelhas elas ajudam tanto na qualidade quanto na quantidade dos frutos. E isso também se torna um negócio, se a pessoa decide levar para frente, um negócio para ela também, ser um meliponicultor, produzir mel. E, além disso, a gente tem a linha de produtos, que são os méis, as abelhas nativas, o própolis, o paninho encerado com a cera da Apis mellifera africanizada e o geoprópolis da mandaçaia. E a gente atua revendendo produtos de outros meliponicultores e apicultores e o nosso próprio também. Maravilha. A vantagem da gente estar aqui online, né? Vocês estão vendo aqui ao vivo, mas esse programa se transforma também no podcast. A gente pode ajustar ali a ordem das falas, mas eu vou chamar aqui o Paulo que conseguiu finalmente estar conosco nessa sala, para você falar, Paulo, um pouquinho sobre a Asplande e as ações que ela empreende aí nesse processo de dinamização dos negócios de impacto aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todas e todos. Desculpe o meu atraso, que eu estava enrolado com a tecnologia, deu uma chute aqui, mas graças a Deus conseguimos. E é sempre um prazer estar aqui com vocês nessa nossa roda de conversa que acontece todo mês. Eu sou o Paulo, sou da Asplande, como a Geisa já disse, já estou acompanhando esse processo há algum tempo, eu sou sociólogo, tá? E acompanho as empreendedoras no fomento de estar fortalecendo essas empreendedoras, ou melhor, nós da Asplande trabalhamos desta forma, com a visão de estar fortalecendo os empreendimentos em todos os sentidos, né? Que de uma certa forma tem um programa que é o Impacta Mulher, tem os Sabores do Rio, que é voltado para a gastronomia, temos a Raízes do Rio, que é voltado para os empreendimentos de costura criativas e artesanatos. E vamos disso tudo juntos, forma a rede, e juntos nós caminhamos de forma a estar sempre aprendendo e também construindo junto dentro dessa caminhada. A Asplande, nesta semana, por exemplo, aliás, até amanhã, nós vamos estar com o Prêmio Tia Angélica, que é um trabalho que a Asplande percebeu que tem a Tia Angélica, ela faz um trabalho social já há muitos anos na Baixada. E, de repente, vamos pegar, por que a gente não faz o Prêmio Tia Angélica, uma vez que a gente tem o Prêmio Dandara, que é sempre no período de homenagem às mulheres. E trouxemos essa ideia para a rede e todo mundo abraçou para estar fortalecendo e premiando empreendimentos que fazem algum trabalho que dentro da visão social e de fortalecer o seu entorno, sua comunidade, não só com as empreendedoras, mas também com as suas famílias, em todos os sentidos, né? E além de estarmos junto com alguns parceiros, temos o Mano a Mano, né? E está sempre acompanhando todas essas empreendedoras nas necessidades que elas têm com os nossos parceiros, nossos voluntários, seja na questão do marketing, seja na questão da administração, seja na questão do trabalho, de saber trabalhar com as redes sociais. É um pouco disso, Geisa. Obrigada, Paulo. O Paulo citou aqui o Fundo Mano a Mano, o André trouxe essa questão do fomento, né, do fundo que está sendo criado pela Fundação Grupo Boticário dentro do movimento Viva Água. E aí eu queria aproveitar esse espaço aqui para anunciar, né, que a gente vai ter um encontro, né, nosso seminário dos negócios de impacto socioambiental aqui do estado do Rio de Janeiro, organizado pelo movimento Rio de Impacto. E o foco desse ano é discutir exatamente essa questão do fomento, né? Quais são hoje os fomentos que estão disponíveis e de que maneira também os nossos empreendedores podem acessar essa parte que é tão importante para garantir a sustentabilidade e até
impulsionar novos negócios dentro do modelo, do guarda-chuva, né, que a Maria Clara citou aqui, na maneira de estruturar o negócio socioambiental. Mas voltando aqui à nossa roda, Monique, eu queria saber de você o seguinte: a gente, durante a pandemia, né, todos os negócios foram transformados, né, e teve aí um movimento muito grande de entrada no mundo digital. Como é que vocês têm esse perfil no Instagram, tem site? Como é que vocês fazem também essa interação no digital para poder capturar aí novos clientes, acessar mercado, enfim? Conta para a gente um pouquinho do processo, de como é que isso aconteceu para vocês. Sim, logo que eu comecei pouco tempo antes da pandemia a fazer as marmitas. Foi até uma semana antes de fechar tudo que eu conhecia as Flandes e tinha entrado para o curso de empreendedores. Aí eles passaram tudo para digital, então foi tranquilo. O ano da pandemia, o primeiro ano, foi um ano só de conhecimento, né? Porque a gente ficou bem abastecida com o aprendizado que eles nos forneceram. A empresa tem um Instagram profissional, né? A empresa tem o Instagram e tem também o Facebook e o WhatsApp Business, né? Então, a gente faz todas as captações de cliente nesses canais. Como é que foi atuar em rede, né, e conhecer esse processo, participar do Rock in Rio esse ano? Contem pra gente como é que foi essa movimentação. Participar da rede foi fundamental, né? Porque é o que eu estava falando, quando a gente é sozinho, você não tem oportunidades. E quando você está participando de uma rede, assim como a Splend, as oportunidades aparecem, né? Então, com a parceria deles com o Sebrae, a gente conseguiu entrar, né, para a seleção e fomos selecionadas para poder participar, né, do Rock in Rio. A gente teve um curso de captação com o Sebrae, capacitação com o Sebrae, né? E nesse curso eles colocaram a gente aptas para poder participar de grandes eventos. Tivemos que fazer toda a documentação da empresa, legalizar tudo, porque, assim, como eu só tinha o MEI, mas não tinha as outras que precisavam, né? Como licença sanitária e todas aquelas, né, que a gente precisa para poder estar legalizado certinho. Então, a empresa agora está ok. E aí, eu não tinha nada assim, de criação minha na empresa. Eu tinha algumas receitas, né, que eu ia fazer, coisas que eu lembrava de antes, e eu ia adaptando para o saudável. Então, meu desafio foi criar um salgado para poder participar da seleção. E aí eu criei um salgadinho de grão de bico. A gente botou o nome de biquinho de frango, que ele é de grão de bico com recheio de frango e creme cheese. E aí na seleção ainda fiz um molho, né, que foi um molho de tomates confitados com pimentões coloridos. E aí ficou bem saboroso, né? E com isso a gente conseguiu. E eu jamais poderia imaginar que eu estivesse um dia no Rock in Rio vendendo um produto meu, né? Que ali está o mundo, não é só brasileiros, pessoas do mundo inteiro ali. E foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. Muito interessante, né? Como a gente vai vendo que o mundo é grande, né? Nessas oportunidades. Maria Clara, conta pra gente um pouquinho sobre esse processo, né, de descoberta de novas frentes de negócio, onde atuar, como fortalecer também essa questão. Essa ligação, né, de levar produtos orgânicos para a cidade já tinha um público ali cativo, provavelmente, que ia crescendo no boca a boca. Como é que foi transitar também por novas oportunidades? Como é que você foi enxergando isso e também dividindo, né, essas decisões com os empreendedores
Já estavam no negócio, já tinham aí um modo de operar? Como é que foi esse processo? Então, foi toda uma construção com o tempo, né? Quem está trabalhando com orgânico, com a entrega de orgânico, está muito conectado também com o plantio, com as formas de produção. Então, essas coisas elas andam muito juntas. Como a logística para esse modelo de negócio de entrega de orgânico era complicada naquela época para eles, as coisas começaram meio que a migrar naturalmente assim para um público mais voltado a querer plantar em casa, querer ter seu próprio alimento, querer ter a sua hortinha, e já tinha o interesse, o envolvimento da gente com as abelhas nativas sem ferrão. Então, o que aconteceu foi a gente juntar esses dois, que tem tudo a ver, eles estão conectados, e fazer disso um negócio. E aí os desafios foram, como vai ser esse negócio, já que a gente tem um leque tão grande de possibilidade para atuar. A gente vai vender o produto, a gente vai atuar fazendo um serviço, e aí a gente começou a testar todas essas coisas, né? Nisso foi um processo aí de 3 anos, testando várias coisas e vendo o que dá certo. E acho que a gente ainda está nesse processo, mas agora as coisas estão se solidificando mais, assim. E a pandemia, como é que funcionou para vocês? Na pandemia, a gente ficou mais voltado para si, assim, a gente já estava deixando de entregar o orgânico, né? Já estava migrando para um outro serviço. Então, eu particularmente comecei a me especializar na agroecologia, nas formas de plantio, em estudar as maneiras que o negócio pode dar certo, um novo negócio, né? Uma coisa mais inovadora, que agregue também as abelhas sem ferrão, que estão crescendo muito, mas que naquele momento ainda não eram tão conhecidas. Estudar sobre os méis, sobre o própolis, como fazer o própolis, como plantar. Foi uma época de estudo e de teste também. A gente conseguiu alguns clientes de boca a boca, de implementação de jardim, e ia levando dessa forma. Em relação aos cursos, né, a capacitação, acho que tem um ponto aí interessante, né, na medida que a gente vai descobrindo, tateando as oportunidades, também entender o que é necessário para que a gente se fortaleça. A Monique comentou aqui, né, contou um pouco da experiência do Rock in Rio, né, e aí eu acho que se deparar com toda a burocracia, o que é necessário ter na mão para poder participar desse processo, subir mais esse degrau. Queria que você falasse um pouquinho, Monique, dessas descobertas, assim, como é que foi sair dessa posição, né, de alguém que está ali fazendo as marmitas para entregar, mas para poder também correr atrás de todas essas licenças para operar. Para além da criatividade, eu também preciso um pouco de gás para poder cuidar dessa parte, né? Não tem jeito. É, verdade. Então, assim, como agora a minha filha mais nova trabalha junto comigo, então eu dividi com ela um pouco isso, né? Aí ela ia para um canto, eu ia para o outro, e a maioria das coisas também era online, você tinha que preencher online para poder fazer, né? Solicitar, mas teve também o curso, né? Que a gente precisou fazer o curso da licença na vigilância sanitária para poder obter a licença, né? Senão não conseguiria. Então, eu fiz 2. Eu já tinha feito um da Prefeitura de Caxias, mas eu precisava do Estado do Rio. Então, a gente fez o curso, né, da vigilância sanitária para poder ter a licença. E, assim, é meio estressante, porque a gente tinha tempo muito curto, né? A gente tinha um tempo curto, porque foi tudo em cima da hora, por causa da pandemia, né? E aí, assim, as minhas certidões foi a última a sair. A gente já estava pensando que eu não ia conseguir, mas foi, assim, um dia antes do prazo final. Aí foi que a gente conseguiu o que estava faltando. Foi bem estressante. Maria Clara, conta pra gente, compartilha aí também sobre essa questão de quais são os degraus, né, que você vai vendo na medida que você vai galgando oportunidades, vendo novos espaços, como é que é esse aprendizado? Tem sido assim, como a gente tem muitas frentes, tem sido, nesse momento, a gente está no momento de organizar todas essas frentes para conseguir atuar de maneira
certa, assim, dentro de todos esses mercados, né? Então, toda essa parte de produção, de pegar o mel, a parte das abelhas sem ferrão, ela ainda está sendo regulamentada aqui no estado do Rio de Janeiro, então a gente fica travado nessas partes. A empresa já é legalizada, tem meliponário legalizado, mas ainda é um desafio, assim, algumas coisas, que quando a gente tenta unir as abelhas sem ferrão com os jardins, entendeu? E quanto na ajuda que a gente está tendo da Fundação do Boticário com o Sebrae, tem sido, assim, muito esclarecedor e tem feito a gente se apoiar muito ao nosso propósito, assim, a gente seguir nosso propósito de maneira mais focada nele, focar no que a gente tem que fazer e continuar aí. E é isso, a gente está aprendendo, está no caminho. Para você, como é que foi também esse mundo digital e ter que interagir também nessa plataforma, né? Não é só vendo as pessoas e se conectando pessoalmente, no boca a boca, mas também precisar se apresentar para o mundo. Eu comecei no digital de uma forma muito orgânica, assim, mostrando mesmo como que era o nosso dia a dia, o que a gente estava aprendendo, o que a gente estava querendo ensinar, o que a gente quer que o público desperte. Então, a história digital da Energia da Terra sempre foi muito orgânica. Agora que a gente está tendo uma ajuda, né? Eu peguei uma pessoa para ficar responsável junto comigo pela parte digital e outra pela parte financeira, que junto com o Boticário e com o Sebrae a gente entendeu que é fundamental, assim, ter essa parte financeira muito bem organizada, esse plano financeiro muito bem organizado, nesse primeiro momento principalmente. E essas duas pessoas, elas entraram como estagiárias junto comigo, porque antes eu fazia tudo, pegava todas essas partes e fazia, me virava nos 30 e ainda, tipo, atuava também no campo, né, junto com o Davi. E aí a gente viu que é muita coisa, o empreendedor sabe, é muita coisa para a gente ter que lidar. Então, a primeira coisa, não dá para se aprofundar em tudo. A gente vai ter esse primeiro momento de contato com tudo, de aprender um pouco de cada dessas coisas, para saber fazer o link entre elas e identificar as pessoas que mais têm a ver para continuar essa parte. E aí foi isso, eu identifiquei duas pessoas que estavam, duas mulheres que trabalham comigo à distância, que têm filhos e estavam querendo ter uma fonte de renda, assim, querendo se especializar. Identifiquei essa qualidade nelas também, que uma é muito boa na rede social, outra é muito boa na parte financeira. Inclusive, a da parte financeira é formada em economia, mas estava parada há um tempão. E coloquei elas comigo para elas me ajudarem a crescer e eu ajudar elas a crescer também. Assim, acho que isso faz totalmente parte do nosso propósito como empresa, sabe? Colocar pessoas que têm a ver com a gente e que têm as qualidades de crescimento, assim, junto com a empresa. Foi um comentário aqui que a Monique fez também, né, Monique? De envolver a filha, botar a família junto para trabalhar, para poder ajudar, ser mais braços aí. Além da sua filha, você já começa a pensar em expandir, ter outras ajudas, parcerias? Ah, sim, penso sim, né? O meu objetivo é fazer a empresa crescer para poder ajudar outras mulheres que precisam de um trabalho. Então, eu estou trabalhando para isso, né? E a minha filha mais velha, ela está terminando a faculdade de engenheiro ambiental. E eu já dei uma missão a ela. Falei para ela que ela tem que pesquisar, que eu vi numa reportagem sobre o biogás. E era um restaurante que eles utilizavam esse biogás e dava quase que a maioria da parte, né, do gasto deles com gás era com o biogás. Então, eles tinham pouca coisa com gás natural, o gás que a gente usa, né? Então, eu já dei essa missão para ela, pesquisar sobre o biogás que eu quero usar. E você trouxe um ponto importantíssimo, que é a sustentabilidade, né? Não só a sustentabilidade financeira, mas a sustentabilidade ambiental é um ponto importante de ser visto e também é um dos grandes ativos
que os negócios de impacto socioambiental trazem, né, desde o seu início. Como é que é essa pesquisa? Como é que funciona isso para você, Monique? De olhar para essa questão de como reduz resíduo, acho que o próprio fato, né, de você ressignificar a comida, trazendo mais nutrição a partir do dia a dia, do que você já estava acostumado a fazer, mas pode fazer de uma maneira diferente, já traz um pouco dessa ideia. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua visão, como é que você enxerga essa questão da sustentabilidade no teu negócio. Assim, eu sempre tive olhar para isso, né? Para a sustentabilidade. Só que a gente não tem muitas oportunidades aqui, né? Principalmente na Baixada. Por exemplo, não tem uma coleta seletiva. Então, o que eu faço? Eu já deixo os materiais plásticos separados do lixo comum, que passa sempre aquelas pessoas que recolhem, né? Para levar para vender para os ferros velhos. Então, isso eu consigo fazer. Mas a gente não tem um incentivo, não tem assim, projetos aqui, né, na Baixada que possam fazer isso. Então, o que eu posso fazer, né, sozinha é isso, separar, né, o material para reciclagem. Tenho aprendido bastante sobre aproveitamento integral dos alimentos, com menos descarte, né? Então, o que eu posso fazer é isso. Eu gostaria até de fazer mais, mas infelizmente hoje é só isso que eu posso fazer. E eu também estou com um projeto agora de mudar as minhas embalagens, porque as marmitas, atualmente eu uso as plásticas, né? Mas eu já estou pesquisando como eu posso fazer os valores e tudo para poder passar para as degradáveis. Maravilha. Maria Clara, você está no meio da natureza, então a sustentabilidade está ali na relação do dia a dia e, na verdade, você trabalha com um indicador de sustentabilidade que são as abelhas, né? Elas têm um papel importante na natureza e elas são indicativo de como é que está a saúde do ambiente. Conta para a gente um pouquinho sobre quais são essas preocupações, como é que vocês medem também esse impacto ambiental do próprio trabalho que vocês desenvolvem. Sim, como você disse, a gente está no meio da natureza e a gente tenta fazer tudo da forma mais sustentável possível, que ainda não é possível fazer tudo sustentável. Como a Monique mesmo falou, a gente também está nessa luta de transformar a nossa embalagem em algo mais sustentável, assim, que possa ser, não sei como seria num mel, num própolis, se tiverem ideia, a gente está aceitando, mas de transformar a embalagem em algo mais sustentável. A gente já até passei um tempo estudando isso. A compostagem a gente faz também. Biogás seria super interessante também fazer com compostagem, né? E como indicador, assim, como a gente mede indicador, a gente ainda não tem uma medida muito clara dos nossos indicadores, a gente coleta os dados todos de implementação de jardim, né? E a gente ainda está nesse caminho de tentar coletar esses dados para transformar num indicador de sustentabilidade do nosso negócio. A gente sabe do impacto que tem, mas a medida dele a gente ainda não consegue medir, porque medir polinização, medir impacto em polinização é uma coisa que leva muito tempo. Você precisa de todo o ciclo, cumprir todo o ciclo da planta, né? Ir lá, ficar fiscalizando, ver se teve melhora no fruto ou não. Então, essa é uma fase de MVP junto com os agricultores para tentar estabelecer esses padrões, essas medidas de sustentabilidade que a gente precisa fazer no nosso negócio. E o que vocês observam? Aí é uma pergunta para as duas e eu já vou fazer a roda girar. De necessidade de capacitação, assim, o que vocês observam como, assim, hoje, né, no momento que o negócio de vocês está? Se eu tivesse que investir em alguma coisa para poder ou trazer uma pessoa que tivesse esse conhecimento ou eu obter esse conhecimento, qual seria o foco de vocês? Começando pela Monique, a gente faz essa rodinha girar. Bom, o meu tendão de Aquiles é a parte financeira, a burocracia, né? Eu tenho muita dificuldade com isso. Faço as mentorias, né, tudo, mas eu tenho dificuldade.
E aí eu já estou colocando algumas coisas assim para minha filha, que tem a cabeça mais fresca, entende melhor, né? Para ela poder agilizar para mim. Mas as capacitações que eu tive na Asplande sobre o financeiro, poxa, abriu a minha mente. Eu já consigo fazer bastante coisa que eu não entendia nada, né? Porque eu era totalmente leiga das coisas assim de burocracia, de financeiro, de planilha, e as planilhas. Então, a Asplante tem ajudado muito. E também a gente ainda tem também com o Sebrae, né? Algumas mentorias com o Sebrae, que são de grande ajuda. Maria Clara. Eu também, né? Eu tenho algumas dificuldades, assim, a parte financeira eu fui fazendo muito assim, vou anotar tudo aqui, todos os números, um dia eu vou usar eles de alguma forma, entendeu? Fui documentando, e a mentoria com o Sebrae, com o Grupo Boticário foi muito importante, assim, a gente teve contato com pessoas muito capacitadas, tanto na parte de marketing, quanto de negócio e financeiro, que abriu nossa cabeça de uma forma muito boa. Eu coloquei a Guigui, que é minha irmã, que trabalha na parte financeira, para aprender sobre isso, para pegar todas as informações que ela podia ali para a gente e conseguir evoluir. Hoje eu sinto que falta para a gente algo ligado, falta um site que a gente poderia colocar o nosso trabalho ali, divulgar de uma forma melhor, que a gente está em caminho também com o Sebrae, e falta o propósito, o nosso propósito, a gente já está totalmente focada nele. Acho que falta uma instrução melhor na parte de captação de cliente, de conversão, de venda, de pegar o funil e fazer entrar para a gente, porque a gente consegue colocar vários dentro do funil, mas nem todos a gente consegue passar. Então, acho que é uma qualidade, uma habilidade de venda que falta, entendeu? Uma habilidade de convencimento de que esse negócio é importante e que seria importante tanto para o cliente quanto para o mundo. A gente consegue, mas ainda falta, entendeu? Ainda falta algo a mais. Amplificar, né? Amplificar essa mensagem. Isso. E Monique, conta pra gente um pouquinho sobre como é que funciona, como é que foi essa transição, principalmente você falou, você trabalhava num espaço externo, né, vendendo lá os salgadinhos, e aí você foi para o mundo das marmitas. Como é que foi esse processo de divulgação desse novo negócio? Como é que você foi chegando aí nesse mundo? E que tipo de aprendizados também você foi trazendo a partir do que os clientes te pediam ou demandavam? Você tinha uma cliente número 1 aí, que era sua filha, né? Crossfiteira. Mas eu queria que você contasse um pouquinho disso, dessa aventura. Foi assim, eu fui primeiro comentando, né, com os amigos, aí comecei a fazer algumas para os amigos, fazia para mim, mostrava, e os clientes eu fui me adaptando, porque eu faço as marmitas personalizadas. Então, o cliente ele vai no nutricionista, né? O nutricionista dá aquela tabela de coisas que ele pode e não pode, quantidade, e aí eu monto o cardápio segundo o que a nutricionista deu. Então, isso já tem me dado bastante conhecimento sobre o que pode pesar, o que não pode, né? Sobre o que pode comer, o que não pode. Eu já tinha um pouco, porque eu mesma, né, já fui inúmeras nutricionistas, já fiz inúmeras dietas, né? Então, eu já tinha um pouco de conhecimento disso. Por exemplo, eu sei que o diabético, ele não pode comer 2 carboidratos juntos, é um ou outro, né? E aí eu fui aplicando nas minhas marmitas o que eu já fazia para mim. Que é muito interessante, né? Porque, na verdade, tem um aprendizado da vida aí sendo colocado nesse negócio. Mas, em termos do que precisava buscar também de mais conhecimento, você falou que tem uma questão de personalização dessas marmitas.
Mas tem também a oferta dessas marmitas de forma independente? Quer dizer, eu quero comprar o que você tem aí para vender. Você faz essa Sim, oferta? sim, sim. Eu tenho as marmitas sem ser personalizadas, eu preparo um cardápio com 5 itens e a pessoa escolhe ali. E assim, como eu te falei, eu tenho mais ou menos né? Sei mais ou menos o que a pessoa pode, não pode, então a minha marmita é 100 gramas de carboidrato, 100 de proteína e 150 de vegetais, né? A gente tem aquele prato ideal, né? Que os nutricionistas mostram, que a metade dele tem que ser legumes e verduras. E uma partezinha que é o carboidrato e a proteína. Então, eu faço assim, com as marmitas do cardápio, né? E aí já tem ajudado bastante. E esse biquinho de frango, hein? Conta aí, ele ficou disponível depois para quem quiser comprar, depois do Rock in Rio, ou quem foi lá experimentou, teve o gostinho, como é que é para acessar e para comprar, para experimentar? Ou só tem que esperar a próxima edição do Rock in Rio? Não, ele já está no cardápio. Ele já está no cardápio, já tive algumas pessoas que já pediram, né? Tinha uma pessoa que queria, antes do Rock in Rio, queria experimentar. Aí eu não consegui levar para ela, que era longe, mas ela já pediu, a gente já enviou e já tem algumas pessoas pedindo. Ele já está no cardápio. Maria Clara, conta pra gente um pouquinho sobre as abelhas aí, sobre como é que é esse processo também, né, de transformação. Você já tinha contato com essa cultura ou foi no dia a dia da Energia da Terra que você também se conectou? Eu sou bióloga, então, assim, contato com a cultura da natureza eu sempre tive, acho que até antes de ser bióloga, assim. Mas com as abelhas em específico, foi na Energia da Terra. E elas são muito apaixonantes, assim. Primeiro que ela traz no mel dela toda a diversidade, toda a biodiversidade que a gente tem. Cada mel é de um gosto, tem um gosto diferente. E cada florada também tem um gosto. Então, eu costumo falar que aquele mel que a pessoa está provando, ele é único. Ela nunca mais vai provar um igual àquele. E aí, quando a gente coloca essa questão do mel, né, quando a gente expõe em alguma feira, que a gente faz a degustação, as pessoas se encantam, porque não é muito conhecido. Ninguém sabia que tinha outras abelhas, além da Apis, aquela abelha produtora de mel mesmo, que veio para o Brasil com esse objetivo de produzir mel. E o quão diferente ele é. Né? Ele é um mel mais aguado, ele é um mel mais ácido. Elas fazem a conservação desse mel de forma diferente do mel da abelha africanizada. A abelha africanizada, ela tira toda a água, né? Tira bastante água daquele mel e concentra no açúcar para conservar o mel. A abelha nativa, ela trabalha em colaboração com a flora, com as bactérias benéficas ali. Então, o mel dela é como se fosse um probiótico. Ele é muito saudável, inclusive, ele é super estudado. A gente já tem uma equipe também estudando o nosso mel, o nosso própolis, mandamos para a Fiocruz, para a FRJ. Eles estão estudando o nosso própolis, nosso mel. Quando eles publicarem, a gente vai ter esse resultado. E é muito apaixonante, assim. Além de tudo, o contato com elas é muito bom, assim. As abelhas ensinam muito para a gente. Elas têm uma sociedade muito organizada. Elas trabalham de forma muito bonita assim para o planeta, entendeu? Elas vão lá, coletam pólen, fazem a polinização entre as plantas, fazem com que elas se reproduzam, produzam melhores frutos. Elas trabalham sempre em conjunto, elas têm essa coisa de deixar a casa sempre limpa, trabalhar em conjunto, usam própolis, que é da árvore, para proteger a colmeia dela, o que acaba sendo uma proteção para a gente também, né? Um alimento super nutritivo. Então, assim, ela envolve muita coisa para mim, envolve muita saúde, tanto do ambiente, quanto a nossa saúde, quanto a saúde mental. Eu acho que está conectada em muitos aspectos, assim. E vocês estão fisicamente aonde? Então, a gente atua no Rio de Janeiro e na região de Guapimirim, Teresópolis.
Fisicamente, a gente tem um meliponário em Teresópolis e um meliponário aqui no Recreio também. Só que a gente não tem uma sede física também, a gente faz tudo pela internet. A nossa sede é onde fica o meliponário e algumas culturas que a gente tem de orgânico, de frutíferas, enfim, mudas. Pelo que você foi descrevendo, eu via muito serra, a região serrana, eu estava aqui tentando descobrir enfim... As abelhas podem estar em qualquer lugar, inclusive na cidade. Inclusive o serviço de jardim agroecológico em consórcio com as abelhas sem ferrão é mais voltado para o público urbano, entendeu? Que quer se reconectar com a natureza, que quer ter um pedacinho da natureza ali com ele. E assim você vai formando também pontos de biodiversidade dentro da cidade, fazendo corredores, conectando com a nossa mata, né? Então, é algo bem importante em vários aspectos. Legal. Olha quanta coisa a gente descobre e conhece, né, Paulinho, nessas rodas de conversa. Entra aí na roda para falar um pouquinho, que você só fica aí de observador. Com certeza, eu fico muito feliz e admirado, né? Clara, você disse que tem um espaço lá no Recreio onde você comercializa? Não, a gente só cria as abelhas, a gente não comercializa ali, não. Eu já fiquei com água na boca do mel. Mas a gente sempre faz as provas, assim. É porque tem uma questão, quando você quer abelha para polinização, você não tira o mel dela, você separa as abelhas produtoras de mel das abelhas para polinização, entendeu? Então, o meliponário lá do Recreio, ele ainda atua como um meliponário polinizador. A gente está separando algumas colmeias agora para produção de mel, mas o mel que a gente revende de outros produtores, da Amazônia, do Sul, de vários lugares do Brasil. Sim. A gente vai ter, final desse ano, acho que ainda esse ano, uma produção nossa de urussu amarela. Uma abelhinha linda, perfeita, que produz um mel maravilhoso. Tem que provar. Uma coisa que me chamou a atenção na Clara, quando ela está respondendo o que a Geisa perguntou, o brilho dos seus olhos. Sensacional. Sensacional. A gente vê que você está falando com a alma, não é da boca para fora. Né? Sensacional, me admirei isso. E uma fala também da Monique, que eu acho interessante quando ela diz, eu tento, que a gente não tem muito recurso de fazer o processo da sustentabilidade. Você percebeu a sua fala, Monique? Você já faz isso e não estava percebendo. Olha quantas meninas nós tínhamos na rede que você indicou, e de perto de você. Você fomentou a rede, cara, de tal forma que, olha só agora eu começar a ver como você pode se conectar com as meninas que você trouxe para a rede. E olha que essas meninas que você trouxeram também fazem sucesso, né? Você sabe disso, né? E vocês estão de parabéns. Eu fiquei admirado. Eu te cortei, Clara. Não cortou, não. Estava só complementando, falando, é isso mesmo. Eu tenho muita paixão e sou muito feliz, assim, porque é uma coisa da minha alma mesmo. Sempre eu amei a natureza, eu quis fazer biologia por causa disso, e eu sempre empreendi. Eu acho que as duas coisas podem andar juntas, e devem. Se for feito da forma correta, é o necessário. Geisa, se você me permitir, só um detalhe, só uma coisa rapidinho, que na fala de vocês, eu até escrevi aqui, é fácil empreender, é fácil ser mulher empreendedora, mãe, chefe, dona de casa, fazer essa coisada toda. E eu me lembro que quando eu fazia mentoria com a Monique, e ela sempre disse que tem a dificuldade na questão administrativa, mas eu sempre disse, cara, você tem que pelo menos entender o processo. Eu acho que nesse contexto geral, o trabalho da rede, e é esse trabalho que a gente fomenta, é esse. Fazer com que vocês entendam o que é ser empreendedora dentro desse universo feminino. E olha eu falando, né, dentro dessa coisa, que eu aprendo muito com vocês. Vocês estão de parabéns, sensacional. Geisa?
O Paulinho tá. Não, Paulinho, você trouxe um aspecto importante aí, né? O nome do programa é Mulheres que Impactam, não à toa, né? Porque tem a questão do feminino que é necessário trazer aqui, além das vozes e do foco, né, na alimentação, no contato com a natureza. Qual é o desafio também de empreender nessa posição, né? Que você tem que coordenar uma série de outras atividades. A Monique pode falar um pouquinho disso para a gente, né? Eu acho que essa pergunta ficou faltando, você trouxe muito claro nessa roda. É meio louco, sabe, os dias da gente, é meio louco, que a gente tem que dar conta de tudo, né? Mas eu faço da seguinte maneira, eu não dou conta de tudo, não, porque eu não sou Mulher Maravilha, então sempre fica alguma coisa para trás. Eu pego o mais importante, que é o meu trabalho, obter conhecimento, até você perguntou, né, na última questão como eu fazia isso, eu continuo procurando conhecimento. Além desse curso, eu já fiz outros. Agora eu estou fazendo um curso online que é de gastronomia, né? Chama Gastronomia Periférica. Olha, excelente. Então, eu continuo obtendo conhecimento. E aí eu faço isso. Eu tenho prioridades. A minha prioridade é o trabalho, a minha espiritualidade, né? E cuidar da família, mas sempre fica uma coisinha assim, em casa a gente limpa... tira um dia para ser diarista, aí limpa a casa um dia, tem as coisas de rua que tem que fazer, então é meio louco o nosso dia. Você trouxe uma coisa interessante também na tua fala, Monique, que ser mãe aí, também é o ser mãe que vai plantando algumas sementinhas, né, que vai demandando das filhas esse envolvimento no negócio, no sentido... Você fala assim, minha filha, estuda isso aqui que a gente pode trazer para o negócio. A outra filha mais nova, vai lá na burocracia que você está com a cabeça mais fresca. Também tem um papel aí de você manter aí o seu círculo, né? E ajudando e te dando mais energia também para você poder ir além, enfim, escalar o seu negócio. Porque se a gente também, quando tem, né, a quem delegar, não pode ficar com tudo só, porque a gente não dá conta de tudo. Por exemplo, redes sociais, para mim, é um desafio, né? Fazer arte, isso e aquilo. Aprendi a mexer um pouquinho no Canva, mas não é aquela coisa, né? Então, isso eu deixei com ela, é ela que faz. E aí a gente vai andando. Cada uma faz uma coisinha, né? Eu só não posso deixar a cozinha por conta dela. A Clara falou também, trouxe, né, nessa nossa conversa a questão de buscar outras mulheres que podem ajudar a compor essa equipe, né, esse olhar também sobre resgatar mulheres que querem estar no negócio trabalhando, mas que por questões gravidez, etc., se afastaram, enfim, do mercado de trabalho. E aí você falou um pouco de ativar isso, né, de ativar essa galera engajada. E essa busca aí, não sei se coincidentemente ou se conscientemente foram por mulheres. Conta aí pra gente. Então, como a Monique mesmo disse, é impossível dar conta de tudo, é muita coisa, é uma loucura, assim. Eu tenho que estar sempre na ponte entre Rio e Teresópolis, indo e voltando toda semana, eu dou aula, eu administro energia da terra. O Davi, junto comigo, ele é meu parceiro também. E ele tá com essa parte da mão na massa, só que toda a parte administrativa eu que faço. Antes eu fazia toda a parte de marketing. Essa coisa de escolher as mulheres foi proposital e não, assim. Eu acho que se encaixou bem, foi uma coisa que casou ali, entendeu? Eu precisava de pessoas que eram como elas, já conhecia elas de perto, sabia da qualidade de cada uma, da necessidade que eu mesma tinha de que elas prosperassem no que elas amam fazer, porque eu ficava nervosa, falando assim, você é muito talentosa, investe nisso, sabe? E eu fico muito feliz de dar oportunidade para elas crescerem ainda mais junto com a gente, porque eu acho que faz toda a diferença você ter pessoas que você confia, pessoas que você
estão na sua rede, como você diz mesmo, te apoiando, principalmente nesse princípio, quando a gente está começando. Então, é isso. Eu acho que casou bem as coisas, assim. Eram pessoas que eu estava precisando e eram mulheres que são batalhadoras, são inteligentíssimas e merecem essa oportunidade, sabe? Então, eu acho que eu tive um insight de que juntas nós podemos crescer muito mais, assim, do que separadas. Uma coisa interessante que eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham, né? Se nessa questão de se tornar empreendedora, se uma das competências que precisam ser desenvolvidas é justamente de olhar o potencial do outro, né? De como aquele outro pode nos ajudar com os recursos deles, no sentido de conhecimento, de aportar alguma habilidade que a gente não tem, que a gente precisa para o negócio crescer. E como é que vocês fazem isso no dia a dia de vocês? Como é que vocês vão ajustando essa lente aí para poder encontrar essas capacidades que precisam ser agregadas ao negócio para que ele possa crescer? Monique, como é que é o teu processo aí de RH? Difícil, difícil. Mas, assim, eu vou vendo pessoas que podem me ensinar, né, me instruir mais, porque eu ainda não posso colocar alguém para trabalhar junto comigo, para ser remunerado, né? Que a gente ainda está engatinhando, então não posso fazer isso por enquanto. Mas aquelas pessoas que eu sei que elas têm, né, uma habilidade, eu peço mesmo, eu digo que eu peço ajuda aos universitários. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela é ótima, ela já fez, não terminou, mas fez faculdade de RH e tal, então eu estou sempre correndo atrás dela e ela me socorre quando eu preciso de algo que eu não sei. Ela está sempre me ajudando. E assim vai com outras. Se eu não sei fazer alguma coisa na internet, eu procuro alguém que sabe, me explica aqui como é que eu faço. Aí devagarzinho vai indo. Maravilha, Maria Clara. Como eu identifico as habilidades, né, das pessoas, os talentos, eu não sei exatamente como, acho que é um feeling, assim, é uma percepção, olhar para o outro e entender o que ele está te falando, o que ele está te mostrando. Geralmente a gente percebe com as pessoas mais perto da gente, nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, a gente percebe mais isso porque a gente vive com ele. Mas é uma coisa de percepção do outro, de escutar o que o outro tem a dizer, de identificar o talento, às vezes, que nem ele identifica, às vezes nem ele sabe que tem aquele talento, entendeu? Como aconteceu com a Carol lá, que é da rede social. Eu sempre achei ela super talentosa, uma artista, assim, uma comunicadora inata, assim. Então, eu falava isso para ela. Quando eu tive essa oportunidade, e eu sempre falei, nossa, eu queria muito que você trabalhasse junto comigo, me ajudando. E é muito difícil mesmo você, no começo, ter esse dinheiro para investir numa nova pessoa. Então, até eu chegar a esse ponto de poder dar um pouquinho, assim, não é totalmente sustentável isso, ainda é um investimento. Eu identifiquei essa necessidade, sabe? De a gente ter alguém para apoiar a gente ter outras pessoas, uma rede de apoio, porque senão a gente não dá conta mesmo. E se a gente fizer tudo, vai ficar tudo mais ou menos. Né? Vai ficar mais ou menos aqui, mais ou menos ali. Ou a gente, como a Monique falou, focar no que é o nosso principal e o resto a gente vai tentando, assim, achar uma pessoa ou outra para ajudar a gente. Mas isso eu acho que investir em pessoas, eu acho que é um dos melhores investimentos assim da empresa também. Se a gente puder investir em pessoas, é o que vai fazer a gente subir e decolar, porque as pessoas são agradecidas pela oportunidade, e quando a gente tem um negócio de impacto, um negócio que
que desperta o interesse da alma da pessoa, do fundo dela, ela vai querer fazer o melhor dela. Então, eu acho que é assim que eu identifico, vendo o brilho dos olhos, como o Paulo falou dela. Entendendo como é a pessoa, escutando ela. Acho que é isso. E aí, assim, para a gente fazer a nossa última rodada, eu queria que vocês falassem um pouquinho de sonhos. Sonho, visão de futuro, o que vocês projetam aí nessa caminhada, o que vocês já aprenderam, mas para onde vocês querem ir, para onde vocês querem chegar. Eu queria que vocês falassem qual o sonho de vocês e também falasse como que as pessoas encontram vocês. Perfil na rede social, telefone, enfim, é a hora também de quem está assistindo a gente aqui se conectar com vocês e poder seguir nessa jornada aí com mais mulheres impactantes. Monique, qual é o seu sonho? Bom, o meu sonho, o objetivo que eu vou trabalhar para isso, é ter assim uma cozinha industrial. Eu não quero abrir restaurante, nada disso. Eu quero ter uma cozinha específica para eu poder trabalhar nela e distribuir aquilo que eu faço, entendeu? A comida saudável, comida inclusiva, porque assim, eu hoje não posso cozinhar para pessoas que são celíacas, porque a minha cozinha ela não é livre de glúten. Então, eu preciso de um espaço, né, estéril para poder fazer isso. E isso só com o tempo, quando eu conseguir ter a minha cozinha, né, que aí eu vou poder fazer essas coisas. E abrindo mais o leque, né, para mais pessoas. E como podem nos achar no Instagram, @coma.fit com 2 T's. E tem lá tem o link, né, para o Facebook e para o WhatsApp. Já tem o link lá, para clicar na bio e já vai direto para o WhatsApp. Maravilha. Maria Clara, qual o sonho da Energia da Terra e como que outras pessoas que querem sonhar junto com vocês encontram vocês? Então, o sonho da Energia da Terra é expandir a ponto de englobar os agricultores, englobar as pessoas que produzem o mel da nativa, os agricultores que querem melhorar a plantação deles, colocar mais jardins na cidade, a ponto de, tipo, a Energia da Terra se solidificar como uma empresa que promove mesmo o bem para a natureza, sabe? Que faz essa reconexão com o ser humano e com a natureza, já que as questões climáticas é uma questão muito chave assim, do nosso negócio. A gente promove pontos de biodiversidade, e isso está totalmente ligado às questões climáticas. E junto ao nosso propósito tem essa parte de ajudar os agricultores, ajudar os meliponicultores a expandir seus negócios, que são negócios sustentáveis também, né? Então, acho que meu sonho como empresa é crescer a ponto de ajudar outras empresas e outros empreendedores, agricultores, meliponicultores. E nosso Instagram é @somosenergiadaterra, no Facebook é Energia da Terra, e o telefone do WhatsApp eu ainda uso o meu pessoal. Na verdade, comprei um chip esses dias e ainda não consegui instalar. E é o meu telefone que está lá na página do Instagram também, só procurar lá e entrar em contato com a gente. Pode entrar também pelo e-mail somosenergiadaterra@gmail.com. E em breve teremos o site, vamos divulgar também. Maravilha! E Paulo, como é que a gente acha a Asplande? Asplande, @Asplande, tá? E na rede também como Asplande. E tem o Instagram também, que é Asplande, né? @Asplande, né? E quem quiser vir para a rede, venha, que vai ser sempre bem-vindas e aproveitar as oportunidades, as atividades, as oficinas que a rede oferece com a visão de fortalecimento das empreendedoras, tá? Se não quiserem participar, eu já estou botando nas nossas redes o link para o Prêmio Tia Angélica, que vai ser amanhã a partir de 15 horas, tá?
E, Geisa, se você puder, será um prazer você estar conosco no dia 9 de dezembro. Nós vamos fazer uma confraternização no Cedim. Sinta-se convidada, Maria Clara. Monique já está convidada. E eu vou experimentar alguma coisa gostosa lá também, que vai ser, vamos tentar fazer um quitutes que abraça, inclusive nesses dias, com as nossas empreendedoras de Sabores do Rio. Que maravilha, hein? Olha o convite maravilhoso. Só para a gente registrar aqui, Fundação Grupo Boticário, não tem o ozinho, então Fundação Grupo Boticário é o arroba da Fundação Grupo Boticário, que está atuando aqui no Rio de Janeiro e também movimentando aí essa questão dos negócios de impacto social. E a do Sebrae, deixa eu só confirmar aqui, a do Sebrae é Sebrae RJ, né? Para também acessar vários cursos aqui que as meninas citaram, que são super importantes aí no empreendedorismo. Há também uma área com foco específico nos negócios de impacto socioambiental, então tem muita coisa lá bacana para vocês procurarem e irem se capacitando, mergulhando nesse mundo, que é muito, muito, muito importante. E no mais, queria agradecer a presença e a inspiração que vocês trouxeram aqui para a nossa roda, Maria Clara e Monique, ao Paulo, que está sempre junto com a gente aqui, ao André, que esteve aqui no comecinho do nosso encontro, e falar para vocês, né, que essa temática dos negócios de impacto socioambiental no estado do Rio de Janeiro, ela é foco também de atuação do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, que é um fórum criado pela Assembleia Legislativa para pensar ações do Legislativo que possam contribuir com o desenvolvimento do Estado do Rio. Então, é algo que a gente está sempre aqui buscando movimentar, fomentar e também encontrar quais são as conexões, o que o poder público tem de papel no fomento desses negócios. Então, sempre acompanha o Fórum Desenvolvimento, que é @FórumDesenv. A gente tem muita coisa acontecendo lá. E também o @ do Rio de Impacto, o movimento, que é coordenado pelo Fórum da LERJ, mas que reúne aí várias instituições. Hoje são quase 20 instituições focadas em dinamizar esse ecossistema aí de empreendedores, universidades pensando e estruturando esses negócios, medindo esses negócios, as instituições dinamizadoras, enfim, todos os atores que precisam para a gente poder fazer crescer negócios mais conscientes e que mudam as realidades, não só dos empreendedores, mas também da sociedade que eles estão inseridos. E para todos vocês, uma boa tarde. A gente se encontra na quinta-feira de novembro, a última quinta-feira do mês, com mais Mulheres que Impactam. É sempre muito bom. Para mim é sempre muito enriquecedor estar aqui com vocês nesses encontros. Vocês são maravilhosos. Eu que agradeço. Obrigada.